Hoje vamos conhecer a história de Ageu, um profeta pouco falado, mas com uma mensagem poderosa. Ele surgiu num tempo em que o povo havia perdido a fé, a esperança e o senso de prioridade. E foi sua voz simples, firme e cheia de propósito que reacendeu a chama da fé em meio às ruínas de Jerusalém. Vamos entender como suas palavras ainda ecoam até hoje, chamando cada um de nós a colocar Deus de volta no centro de tudo. Dedicamos esse vídeo a todos que buscam reconstruir não só paredes, mas o próprio coração. Queridos amigos, antes de começarmos, tenho um pedido muito especial para vocês. Deixem o like e se inscrevam no canal. Assim vocês valorizam o meu trabalho e eu fico muito agradecido. Isso realmente ajuda a divulgar o vídeo e me motiva a criar ainda mais histórias como esta. O sol voltou a nascer sobre Jerusalém, mas aquela luz dourada, que um dia iluminou o templo de Salomão, agora caía sobre ruínas silenciosas. Depois de 70 anos de exílio na Babilônia, o povo finalmente retornava à terra prometida. Mas o que encontraram não foi festa, nem louvor, nem paz. Era como se a cidade chorasse em silêncio, suas pedras espalhadas contassem histórias de glória esquecida, e seus portões quebrados falassem da dor de quem foi arrancado dali à força. Homens, mulheres e crianças desciam pelas trilhas da cidade antiga, com os pés cobertos de poeira e o coração dividido entre alívio e tristeza. Estavam em casa, mas essa casa não os reconhecia mais. As muralhas estavam partidas, as ruas cobertas por espinhos e o templo, que um dia foi símbolo da presença viva de Deus, não passava agora de um monte de entulho. Para muitos, aquela paisagem não era promessa, era frustração. Em seus olhos havia o reflexo de uma esperança que se perdia entre o que sonharam encontrar e o que de fato viram ao chegar. Era como olhar para o passado através de um espelho rachado. Nada mais era inteiro. Alguns choravam baixinho, outros simplesmente se calavam. Havia muito o que fazer. Era preciso sobreviver. E assim, cada um voltou-se para si mesmo, erguendo suas próprias casas, cuidando de seus campos, tentando garantir um pouco de dignidade em meio ao caos. E o templo? Bem, o templo podia esperar. O povo dizia: não é ainda o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Os dias viraram meses, e os meses, anos. Jerusalém começou lentamente a ganhar vida de novo. Casas foram erguidas com carinho, portas novas surgiram, plantações começaram a florescer, as vozes infantis voltaram a ecoar entre os becos. Mas havia algo fora do lugar, algo que ninguém dizia em voz alta, mas todos sentiam no fundo do peito. O templo ainda estava em ruínas, esquecido, ignorado. Um monte de pedras amontoadas, um lembrete mudo da presença de Deus que um dia esteve ali e que agora parecia tão distante. Ninguém mais passava por ele com reverência. As pessoas desviavam o olhar. Era mais fácil fingir que não doía. Afinal, todos estavam ocupados com suas próprias necessidades. Era preciso plantar, colher, alimentar os filhos. E em meio a essa rotina, o sagrado foi empurrado para o fundo da alma. O povo, antes guiado pelo Deus que caminhava no meio do acampamento, agora andava sozinho, cada um por si. Mas havia um homem, Ageu, um homem simples, de palavras diretas e coração inquieto. Ele via o que os outros fingiam não ver. Sentia o peso do abandono. Ao passar pelas ruas, observava casas lindas, rebocadas com cuidado. E ali, no centro da cidade, a casa de Deus caída, empoeirada, desprezada. Para ele, aquilo não era apenas um descuido, era um sintoma espiritual. Um sinal de que o povo havia deixado o Senhor em segundo plano. O templo, símbolo da aliança, estava sendo tratado como um pedaço qualquer de pedra. E isso não podia continuar. Ageu sabia. Não era o templo que precisava de reparo.
era o coração do povo. E assim, o profeta começou a preparar-se. A voz de Deus ecoava dentro dele como um fogo que queimava os ossos. Ele não podia mais se calar. A missão não era reconstruir paredes, mas reacender a fé. A mensagem tinha que ser clara, direta, impossível de ignorar. E foi com essa certeza que Ageu se levantou. Ele caminhou até a multidão e começou a falar com firmeza, como alguém que carrega uma autoridade que não vem dos homens, mas do céu. Vocês dizem, ainda não é o tempo de reconstruir o templo do Senhor? Mas me digam, é tempo então de viverem em casas luxuosas enquanto a casa de Deus está em ruínas? As palavras cortaram o silêncio como uma espada. Pessoas pararam de trabalhar. Ferramentas caíram das mãos. Olhos se arregalaram. Ninguém esperava ouvir aquilo, mas todos sabiam, no fundo, que era verdade. Era o começo de algo, não de uma construção, mas de um despertar. Depois de anos de silêncio espiritual, uma voz ecoou pelas ruas de Jerusalém. Não era a voz de um rei, nem de um guerreiro, mas a voz firme de um homem simples, cheio do Espírito de Deus. O profeta Ageu, com olhos que viam além das paredes destruídas e com uma convicção que ardia como fogo, ele se posicionou diante do povo. E suas palavras não foram suaves. Elas eram como trovões no céu limpo. Com coragem que só pode vir do alto, ele levantou a voz e disse: Vocês correm para cuidar de suas casas, mas deixaram a casa do Senhor em ruínas. E então começou a mostrar o que todos sentiam, mas não conseguiam nomear. Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se satisfazem. Bebem, mas continuam com sede. Vestem-se, mas sentem frio. Guardam dinheiro, mas é como se tivessem bolsas furadas. As palavras de Ageu caíram como um espelho quebrado aos pés do povo. Cada frase expunha o vazio que tomava conta de suas vidas. Tudo parecia dar errado. E ninguém entendia por quê. Mas agora a verdade era clara. A ausência da presença de Deus tinha um preço. A negligência com o templo não era apenas um erro arquitetônico. Era um sinal de prioridades invertidas, de uma fé esquecida. Deus não estava mais no centro. E sem ele no centro, nada se completava. Enquanto Ageu falava, alguns abaixavam os olhos, outros apertavam as mãos em silêncio. Era como se cada palavra entrasse direto na alma. O povo finalmente ouvia não só um profeta, ouvia o próprio Deus. A voz de Ageu não era apenas de denúncia, era também de misericórdia. Ele não havia sido levantado apenas para condenar, mas para acordar, restaurar, reacender. Deus queria o coração do povo de volta, e a reconstrução do templo era o primeiro passo para isso. As palavras do profeta se espalharam como fogo sobre palha seca. Os rostos começaram a mudar. Os líderes, que até então estavam calados, sentiram o peso da verdade. Zorobabel, o governador, homem responsável por guiar o povo no retorno do exílio, sentiu seu espírito ser mexido. Ele sabia, Ageu estava certo. E Josué, o sumo sacerdote, também compreendeu que aquele momento era espiritual, que não reconstruir o templo era negar a função mais essencial de sua liderança sacerdotal, conduzir o povo à presença de Deus. Ambos se levantaram, e com eles o povo inteiro começou a se mover. Os olhos voltaram-se para o monte de pedras quebradas no centro da cidade. O templo destruído deixava de ser um entulho esquecido e passava a ser um chamado vivo. E então, pela primeira vez em quase 2 décadas, o som de martelos ecoou no Monte Santo. Os trabalhadores surgiram, as ferramentas foram tiradas do fundo das tendas. Os jovens carregavam madeira, os anciãos orientavam com lágrimas nos olhos. Os que antes estavam apáticos, agora cantavam. Uma chama havia sido acesa, mas Ageu sabia que esse era apenas o começo. O templo poderia ser erguido pedra por pedra, mas a verdadeira obra ainda era no coração do povo.
Havia dúvidas, medo, escassez e a memória dolorosa do que o templo fora no passado ainda assombrava alguns. Ageu, porém, não recuou. Ele continuava a proclamar: Deus está com vocês. Ele viu o primeiro passo e ele irá abençoar o restante. E com isso, o impossível começou a parecer possível, não porque os recursos aumentaram, mas porque a fé ressurgiu. As primeiras pedras do templo começaram a ser erguidas. O povo voltava a trabalhar com as mãos, mas o coração ainda estava dividido. O som dos martelos preenchia o ar. Mas entre um golpe e outro, ouvia-se algo mais sutil. Murmúrios, comparações, lamentos. Os mais velhos, aqueles que tinham visto o templo de Salomão com seus próprios olhos, não conseguiam esconder a tristeza. Observavam a nova construção com um olhar carregado de saudade e diziam entre si: isso jamais será como o primeiro templo. Essas palavras, mesmo sussurradas, caíam como peso nos ombros dos que construíam. O entusiasmo começou a se esvair. Como lutar contra o passado? Como dar sentido ao presente? Quando a memória do que foi glorioso parecia inalcançável. A dúvida entrou silenciosa nas tendas. O ânimo diminuiu. Era como se, a cada martelada, a voz do desânimo também martelasse nos corações. Não é suficiente. Nunca será. E então, mais uma vez, Deus falou através de Ageu. Sua voz agora era como bálsamo, mas firme. Ele não ignorava a dor do povo, ele a transformava em promessa. Vocês acham que isso é pequeno? Dizia o profeta. Acham que não tem glória? Pois eu vos digo, a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Foi como uma tocha acesa no meio da névoa. Não era o ouro, nem os detalhes, nem os rituais que trariam glória. Era a presença viva de Deus. Era a certeza de que, mesmo sem o esplendor de antigamente, Deus ainda caminhava entre o seu povo. A obra continuou. Agora, não com a força das mãos, mas com convicção no espírito. Porque Ageu havia lembrado todos de algo essencial. A verdadeira glória não está no que os olhos veem, mas no que o coração reconhece. Apesar da promessa, os dias eram difíceis. O povo ainda enfrentava escassez, insegurança e oposição externa. Muitos trabalhavam, mas não viam os frutos. Parecia que o esforço não rendia, que a recompensa nunca vinha. Ageu viu o abatimento. E mais uma vez, ele se levantou para falar não com condenação, mas com direção. Ele dizia: percebam, tudo que vocês plantam não cresce como deveria. Tudo que vocês guardam parece escorrer entre os dedos. E sabem por quê? Porque a casa de Deus ainda está em ruínas, enquanto cada um corre atrás da sua própria. As palavras eram duras, mas traziam esperança embutida. Ageu não era apenas um profeta que apontava o erro, ele era um mensageiro que revelava a causa e a cura. E então, ele entregou uma das promessas mais poderosas da profecia. Desde o dia em que vocês colocaram a primeira pedra, desde esse dia, eu os abençoarei. Era a resposta de Deus ao pequeno ato de fé. Não importava se a obra estava longe de terminar. O simples fato de priorizar o templo, de voltar os olhos para Deus, já havia mudado tudo. E ali, debaixo do céu ainda empoeirado, com as mãos calejadas, o povo voltou a crer. A reconstrução externa havia começado, mas a reconstrução interna, a que realmente importa, estava em pleno curso. O templo estava ganhando forma. As paredes começavam a se erguer com dignidade, os altares começavam a ser reposicionados, a poeira do abandono estava sendo substituída pelo cheiro de madeira nova e pedras vivas. Mas ainda assim, o passado assombrava os olhos dos mais velhos. Aqueles que tinham visto com seus próprios olhos o esplendor do templo de Salomão, com seus pátios revestidos de ouro e sua estrutura grandiosa, olhavam para a nova construção com tristeza silenciosa. Não viam beleza no simples. Não percebiam glória no essencial.
Sussurravam entre si: isso nunca será como o primeiro, nunca será como antes. Essas palavras atravessaram o povo como uma sombra. O desânimo começou a se infiltrar novamente. Não era mais o medo dos inimigos, nem a escassez dos recursos que ameaçava a reconstrução, mas a comparação constante com um passado idealizado. Como construir algo novo quando os olhos só enxergam o que já foi? Como mover as mãos com força quando o coração está preso a uma saudade que paralisa? Ageu percebeu. Ele via não apenas o que estava sendo construído com pedra e madeira, mas o que estava sendo destruído dentro das almas. A coragem de recomeçar. E então, mais uma vez, ele falou com a autoridade do céu. Ele não os chamou à guerra, nem à resistência externa, ele os chamou à cura interior. Quem de vocês viu este templo em sua glória anterior? E agora, não é como nada aos seus olhos, mas agora coragem Zorobabel, coragem Josué, coragem todo o povo, trabalhem, pois eu estou com vocês. Era uma palavra que não apenas restaurava a esperança, mas cortava as amarras com o passado. Deus não os chamava para reviver o que foi, mas para construir algo novo, ainda mais glorioso. As palavras de Ageu se tornaram uma âncora espiritual para o povo. As mãos voltaram a firmar os martelos. Os corações, embora ainda cansados, estavam agora enraizados na promessa de Deus. Mas então, Ageu recebeu uma mensagem ainda mais profunda. Uma palavra que mudaria para sempre o entendimento daquele povo sobre o templo, sobre o futuro e sobre o plano eterno de Deus. Ele profetizou: a prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar eu darei paz. Essas palavras não falavam apenas de pedras ou de beleza arquitetônica. Falavam de algo invisível, mas real, de uma glória que não podia ser medida por ornamentos, mas por presença divina, de uma paz que não vinha de paredes altas, mas da reconciliação entre Deus e seu povo. A promessa era maior do que o povo conseguia imaginar. Ageu estava apontando para um futuro mais distante, onde a verdadeira glória do templo não seria feita de ouro, mas de carne e sangue. Ele falava de um dia em que o próprio Deus habitaria entre os homens, não apenas em um lugar físico, mas no coração de todos. Era como se Ageu estivesse dizendo: vocês não estão construindo apenas um templo. Estão lançando a base para a maior manifestação da presença de Deus que o mundo já viu. Aquelas palavras mudaram tudo. O povo, Zorobabel, Josué, todos sabiam. Essa obra era muito mais do que parecia. Eles já não estavam apenas reconstruindo um lugar. Estavam se tornando parte de um plano eterno. E cada pedra colocada era agora símbolo de fé, de redenção e de algo que transformaria a história para sempre. Enquanto o templo ganhava forma, uma nova tensão pairava sobre Jerusalém. A construção avançava, as promessas já haviam sido ditas, mas o povo ainda vivia com os olhos no passado e o coração cheio de incertezas. Não era mais só o cansaço físico que ameaçava. Era o peso do propósito, a dúvida silenciosa que perguntava: estamos realmente no caminho certo? No centro dessa dúvida estava Zorobabel, o governador. Ele era descendente direto da linhagem real de Davi e, mesmo assim, não usava coroa. Não tinha trono. Liderava um povo exilado, quebrado, tentando reconstruir uma nação com recursos mínimos e fé vacilante. Os dias de glória pareciam tão distantes que Zorobabel, por vezes, se sentia pequeno demais para o chamado que carregava. Ageu viu isso. Ele sabia que não bastava reconstruir muros se os líderes estavam desanimados. E então Deus falou, uma palavra pessoal, direta, profunda, não para o povo, mas para Zorobabel. Eu te escolhi, Zorobabel, disse o Senhor por meio do profeta, e farei de ti o meu anel de selar. Essas palavras foram como um terremoto de luz. O anel de selar
Era o símbolo da autoridade real. Era com ele que reis selavam decretos. Era com ele que o poder se tornava lei. Deus estava dizendo: você não é apenas um líder do presente. Você é parte de algo eterno. Zorobabel não reinaria em um palácio dourado, mas seu nome ficaria gravado na história porque ele seria um elo vivo entre a promessa feita a Davi e o Messias que ainda viria. Ele entendeu então que sua liderança era mais do que tarefa política. Era sacerdotal, profética, messiânica. Ele não liderava por força ou por conquista. Liderava porque Deus o havia selado. Aquela palavra mudou sua postura. Agora, Zorobabel caminhava não mais como quem carregava fardos, mas como quem carregava um destino sagrado. O templo finalmente foi concluído. As últimas pedras foram colocadas. Os altares erguidos. Os sacerdotes consagrados. O incenso voltou a subir. O som do silêncio foi substituído por louvor. Mas Ageu sabia que aquilo não era o fim. Ele sabia que, por mais bonito que estivesse, o templo era apenas um sinal. O verdadeiro legado não estava nas paredes, mas no que elas representavam. O povo voltou a adorar. Voltou a celebrar as festas. Voltou a sentir a presença de Deus entre eles. Mas Ageu olhava além. Ele sabia. A promessa de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira ainda não havia se cumprido plenamente. Não se tratava apenas de beleza, nem de estabilidade. Essa glória maior viria com o tempo. Viria em forma humana. Ageu profetizou sobre algo que o povo ainda não conseguia ver. Um dia, Deus não apenas voltaria a andar entre seu povo, ele nasceria entre eles. Não em ouro e mármore, mas em carne e sangue. O templo reconstruído por Zorobabel seria o mesmo onde, séculos depois, um menino chamado Jesus seria apresentado. Ali ele ensinaria. Ali ele profetizaria. Ali ele derramaria lágrimas. Ali a glória prometida por Ageu se manifestaria em plenitude. A história de Ageu, então, não é apenas sobre pedras, ruínas ou disciplina espiritual. É sobre esperança, sobre redenção, sobre um Deus que nunca esquece suas promessas. Mesmo quando tudo parece perdido, Ageu nos lembra que reconstruir o templo é, na verdade, reconstruir o coração, que a fé precisa voltar a ser o centro, que Deus deseja ocupar o primeiro lugar, que o futuro é maior do que o passado quando o Senhor é colocado em seu trono novamente. E com essa mensagem, Ageu desaparece da narrativa. Não sabemos onde morreu. Não sabemos onde foi sepultado, mas sua voz permanece, ecoando entre os muros do templo, entre os séculos, até alcançar a eternidade. Essa foi a história de Ageu, o profeta que falou em meio ao silêncio, que confrontou a apatia com coragem e lembrou ao povo e a nós que Deus nunca deixa de cumprir suas promessas. Sua voz atravessou os séculos, não para impressionar, mas para despertar. Que essa história nos inspire a colocar Deus no centro da nossa vida, mesmo quando tudo à nossa volta parece estar em ruínas. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias de fé, esperança e transformação. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.